Olá, eu sou o Marco Fresco. E eu sou o Guilherme Teixeira, do podcast de Já Jogaste, e estás a ouvir o Piado do Pardal. Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez venho falar sobre The Last of Us. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. A conhecida franquia de videojogos é agora também uma série televisiva. Estreou na madrugada de 15 para 16 de janeiro de 2023. Convidei o Marco Fresco e o Guilherme Teixeira, do podcast Já Jogaste, e assumidos fãs deste videojogo, para uma conversa sobre o primeiro episódio desta série. Tentámos perceber também as razões da popularidade de The Last of Us e, por fim, refletimos. Será que é mesmo a melhor história contada nos videojogos? A conversa teve alguns spoilers, por isso o meu conselho é o seguinte. Veja o primeiro episódio da série The Last of Us, na HBO Max. Tem um período experimental de 7 dias para usufruírem, por isso não há desculpas. Depois de terem visto, voltem a este podcast e assim estão mais descansados. Considerem-se avisados. You have been warned. Sem mais delongas, fiquem com a conversa. Espero que gostem. Olá, viva! Estou aqui acompanhado pela primeira vez aqui no podcast, não com um, mas com dois convidados, e logo dois grandes convidados. Estou com o Marco Fresco e com o Guilherme Teixeira, a dupla que faz o podcast Já Jogaste. Antes de começarmos a conversa, quero-vos agradecer a vossa presença aqui. É mesmo com muito gosto que eu estreio o meu podcast de Piado do Pardal com dois convidados e ainda por cima logo vocês os dois. Obrigado por estarem aqui deste lado. Obrigado nós, pá. Obrigado pelo convite. E obrigado por também me considerares um grande, porque ao pé do Marco eu sou muito pequenino. Não, é baixo. E portanto, vamos logo direto ao assunto. O que é que acharam deste primeiro episódio, do episódio piloto? Oh Marco, eu acho que tu é que és o especialista. Vamos contar que toda a gente viu o episódio e que conhecem a história, não é? Porque se não falar disto sem spoiler o episódio é um bocado complicado, não é? Sim, tenta fazer uma conversa com o mínimo spoilers possíveis, só para... Não, obviamente, mas comentando o episódio, certo? Sim. Mas não então, revelando só um bocadinho, mas não revelando só um bocadinho. Não... Okay. Então, claramente notava-se uma coisa que eu já estava à espera que fizessem da série, do jogo para a série, que é apressar um pouco o aparecimento da Ellie para ela aparecer logo no primeiro episódio. Isso eu já estaria à espera, porque ela é um personagem fulcral para a história e a história não faria sentido sem ela, principalmente no primeiro episódio. Para quem não conhece o jogo, ficar logo agarrado à personagem e agarrado à narrativa que poderá ou não ser criada entre os personagens. Obviamente que quem jogou o jogo sabe. A nível do que foi acrescentado que não temos no jogo, tivemos um enquadramento um bocado melhor da Sarah, porque no jogo a passagem por ela é muito rápida. Aqui eles deram-lhe um bocado mais de história. Alterar algumas coisas, como por exemplo a história do relógio, não foi bem, ele não lhe deu um relógio tipo arranjado, ela literalmente deu-lhe um relógio novo no jogo. Ali eles já alteram essa história também. Gostei também da história com os vizinhos e a parte da humanização, em que trazem também o irmão do Joel mais cedo para a história, dar um enquadramento do Joel e do irmão serem umas pessoas normais, terem uma profissão e esse tipo de coisas. Gostei bastante. Também gostei bastante da escolha da personagem, que poderá causar algum burburinho, porque a Nico Parker, que é quem faz de Sarah, ela é mestiça, não é uma loira como na série, mas isso não descaracteriza por completo o personagem, visto que nós também nunca conhecemos a mãe dela. Portanto, não faz diferença nenhuma. Isto dos momentos iniciais da história. Agora vou passar um bocado a palavra ao Guilherme para não estar aqui a contar o episódio. Eu pensava que tu ias contar o episódio porque eu não vi. Estou a brincar. Claro. Ai, agora... Estava à espera do resumo. É como quando estávamos na escola e eu por acaso lia, mas sei de muitos colegas que não liam os livros recomendados e compravam aqueles resumos, não é? E então estava à espera que o Marco assim, capa preta e amarela. Exatamente.
Não, mas de facto vi o episódio. Desde já dizer que eu gostei muito do episódio. Acho que foi um bom primeiro episódio, muito sólido, para deixar não só os fãs da franchise e que já conhecem a história intrigados em querer acompanhar, mas principalmente acho que foi um primeiro episódio muito bom para quem não conhece, para se introduzir no universo que é The Last of Us. De facto, tenho já a dizer uma coisa, que apesar da série ter tomado algumas liberdades criativas em relação ao jogo, a verdade é que eu não sei porquê, mas adivinhei exatamente a estrutura que o primeiro episódio ia ter. Eu, antes de ver o episódio, estava a pensar, bem, isto vai passar por aqui, a introdução vai ser muito mais longa do que é normal no videojogo, porque lá está, porque quiseram dar esse enquadramento da Sarah, que achei muito Eu interessante. também acertei como é que o episódio iria acabar. Sim, tinha de ser aquela cena. Nós temos de considerar isto sempre uma série, não um jogo, não é? E aí uma coisa que funciona sempre nas séries e que nós vemos muitas vezes é o gancho final que te deixa alguma coisa em aberta para tu quereres ver o próximo episódio. E eles teriam o início do programa também justifica um pouco o aparecimento do fungo, que nós no jogo também não tivemos isso. Isso eu gostei deles cientificamente, basicamente, terem explicado que isto poderia acontecer, como o início está muito fixe. Eu achei muito fixe e deixa-me também acrescentar que é de longe a parte mais assustadora do episódio. Não sei se foi por causa daquilo que vivemos nos últimos 2 anos, últimos 3 anos. Sim, aquela introdução é logo, deixa bem claro o que é que está aqui em jogo. Agora, uma coisa que eu posso criticar a nível negativo, que eu percebo porque é que o fazem, mas tendo em conta os meus gostos pessoais, a mim não me fazia diferença, mas numa perspectiva, eu percebo porque é que o fazem, mas eu como fã achei que faltava, que era um bocado de violência. E eu vou-te dar um exemplo. A miúda que aparece uma pessoa que é morta por estar infectada. E a maneira como eles fazem essa morte é basicamente um corte dela viva para ela morta, e nós percebemos que essa pessoa já não está viva e que foi por causa da infecção. Que basicamente as ondas de quarentena tratavam disso. E acontece o mesmo. E nós, por exemplo, no jogo, nessa mesma cena inicial em que o Joel está a andar pela cidade, basicamente eles metem pessoas em fila, fazem o teste, a pessoa que está infectada, eles matam-na na hora. Tipo, a sangue frio, tiro na cabeça. E isso na série não apareceu. E eu notei claramente que eles estavam a tentar não pôr muita violência, como as pessoas que aparecem dos Fireflies que foram apanhadas, que supostamente são julgadas, também não aparecem. Nós sabemos o que é que vai acontecer, mas não aparece. Tipo, eu pessoalmente, tendo em conta que o The Last of Us é um jogo violento, faltou-me isso. Mas eu percebo a ideia e não achei que fosse uma coisa, estragaram a série. Não, nada disso. Mas no sentido de estar mais enquadrado com o jogo, acho que isso faz uma diferença. E depois, eu tenho de tirar o chapéu ao Pedro Pascal. Ganda Pedro Pascal. O chapéu ou o capacete? Vais tirar o capacete? O capacete. Eu já gostava dele no Narcos, man. Eu acompanhei no Narcos e curti a bué do personagem dele. Aqui está perfeito, man. Está lindo. Em relação à Bella Ramsey, eu não conhecia a personagem, a pessoa, a atriz, porque eu nunca vi Game of Thrones, portanto eu não sabia se ela era boa atriz ou má atriz. Tinha aqui um papel muito difícil em mãos. Eu tenho, é assim, voice acting. A voz dela é super parecida com a da Ellie. Eu também achei isso. É parecida. E acho que até os maneirismos até dela. Sim. A postura dela. Eu fiquei bem assustado porque parecia mesmo que estava a ver a Ellie do videojogo no grande ecrã, excepto a parte corporal dela. Exatamente. Agora, a nível de acting, perfeito, man. Perfeito. Era mesmo isto que nós precisávamos de uma Ellie. Só que a miúda tem um problema, que ela não tem culpa, mas que está lá, que é a cara dela. E eu digo isto porquê? Porque ela, não é por ela ser bonita, feia, não tem nada a ver com isso. É que ela, por norma, tipo, a cara dela normal, a expressão dela normal é uma expressão agressiva. Pois é. E nós no fim do episódio, quando vemos
que ela diz, ok, eu sou infectada, pronto, tipo, mas isto tem 3 meses, não sei o que, tem 2 semanas, já não me lembro bem. Nessa cena, ela, tipo, se vocês virem no jogo, ela está a fazer uma cara de carneirozinho, de o Sim, gato de assustada. Scott, estás a ver? E ali, a cara dela natural é uma cara agressiva, estás a ver? Tipo, e eu não sei até que ponto isto não poderá atrapalhar em futuros episódios. Certas cenas muito fortes vão acontecer para a frente com ela. Não sei se isso não poderá atrapalhar a experiência. Mas a nível de acting, dificilmente encontrava uma gaja melhor, sem dúvida alguma. A nível de voz, ainda mais difícil. Ainda por cima as duas coisas juntas, é ainda mais complicado. Sim. E nós também não podemos estar à espera de pôr uma Ellie, que ainda por cima é uma personagem que nem existe, né? Tipo, aquilo não foi inspirado numa atriz. Quer dizer... Mais ou menos. Mas... ou do Elliot. Mas também, mesmo houve muita gente a dizer porque é que não usaram o Ellen Page ou o Elliot Page? Para já, porque é um rapaz. Segundo, porque já é adulto. E aquilo já foi há muitos anos atrás. E está guardado para o Beyond Two Souls. Para essa grande adaptação ao cinema, quando for feita. Exatamente. Sim, mas aí é a mesma personagem, né? Sim. E se me permites que complemente aqui uma coisa que tu estavas a dizer e concordo bastante a dizer que a Bella Ramsey faz o papel que ela faz, que interpreta, de facto faz lembrar muito a Ellie do videojogo. E eu mal vi o episódio, comecei a pensar, e depois quando eles começarem a evoluir a trama, principalmente quando começarem a adaptar o Last of Us Part 2, ela vai ficar no ponto. Aí vai ficar impecável. Aí vai ficar mesmo impecável. Eu notei muito a violência da Ellie no jogo seguinte. Notei muito já. Basicamente estava tipo as sementes para que ela se torne a personagem que é em Last of Us Part 2, o videojogo. E eu notei muito isso logo quando vi o primeiro episódio. Eu acho que falta só a parte... Mas não é culpa dela, é mesmo a fisionomia da miúda. É que falta a parte de inocência, estás a ver? Ela é muito agressiva, tipo, a nível também não ajuda lá porque está tanta idade dela, que é mais difícil de conseguir passar essa imagem mais inocente, mais jovem. E lá está, pelo menos tanto no Game of Thrones, eu também não me lembro dela fazer outro tipo de papel, outro tipo de abordagem. Ou seja, eu não sei, eu por acaso não tenho agora ideia que outros papéis é que ela terá feito, mas parece-me que falta esse range também, se calhar, à própria atriz, não é? Porque uma coisa é não teres a fisionomia de cara, outra coisa é não teres de facto não estares habituado a transmitir esse tipo de emoções. Pode ser uma coisa que seja também por aí, mas deixa-me dizer que eu gostei muito das interpretações dos dois. Eu ainda ontem mandei mensagem. Ainda ontem mandei mensagem a um amigo a dizer: eu já não consigo não ver o Joel no Pedro Pascal, logo aos 10 minutos. Porque, é tal e qual, mesmo a sério. Não há que tirar nem tipo, desliga, eu tenho um chip que desliga e tipo, não estou a pensar, eu é o Pedro Pascal, não, é o Joel. Sim. Eu estou a ver o Joel. Mais do que acontece com a Ellie. A voz do Troy Baker, né? Ao Joel. E a voz do Pedro Pascal não é diferente o suficiente para tu tipo, conseguires dizer ok, está mesmo completamente diferente, né? Tipo, mas olha, mas não é só, se nós formos a ver no primeiro episódio, aparece obviamente a Marley, que faz de Marlene, né? É a mesma pessoa. Aqui não é está difícil. Está perfeito, olha, no ponto. Escolheram a mesma pessoa certa. Eu gosto muito dela como atriz. Eu acho que ela tem um peso do caralho na voz a falar e eu acho isso espetacular. A Ana Torv, acho que é assim que se chama, que faz de Tess. Sim, perfeito, é isso. Perfeito. Um ar super pesado de quem passou-lhe, sei lá, um caminhão de tiro por cima na semana passada. E a cara aparece. A cara aparece que fosse um caminhão de tiro. E a cara aparece, sim, mas aí... o único que eu tenho um bocado de... porque também foi o primeiro episódio e nós estamos a ver o que é o Tommy. O Tommy novo, tudo bem. Agora quero ver como é que eles vão fazê-lo mais velho. Estás a ver? Tipo, não sei como é que vai... eu vou acreditar que o casting foi perfeito, não é? É que nós temos de ver uma coisa, man. Não é nada fácil fazer casting para isto. Nós temos de fazer casting para um gajo que não pareça velho o suficiente para não parecer novo e que não seja novo o suficiente para parecer velho.
Estás a ver? Sim. Isso aí, se calhar, talvez usem as técnicas que fazem do de-aging. Nesse caso não é de-aging, é. Pronto, vão portanto É envelhecer de-aging como. na mesma, só que ao contrário. É exatamente de-aging. Exato. É re-aging. Re-aging? É aging. Mas pronto, perceberam. Só para onde fazem o Aging. Resident Evil. É o Resident Evil. Exato. Depois acho que podem fazer algo do género, como agora estão a fazer com o Indiana Jones, por exemplo, Sim. mas ao contrário. Portanto, eu acho que podem, se calhar, fazer aí alguma coisa do género. Sim, Pá, porque o Gabriel... acho que Gabriel é assim que ele se Luna. chama. O Gabriel. O Gabriel Luna. É, sim. yeah. O Gabriel, o gajo, ele é muito diferente do Pedro Pascal. Tipo, portanto, estou com um bocado de receio como é que ele vai parecer em velho, tipo, cabelo assim mais comprido. Não sei se eles vão fazer esse tipo de caracterização. Eu literalmente, eu vi o primeiro episódio, como é óbvio, mas eu não vi trailer nenhum do The Last of Us. Para o segundo. Eu recusei-me Supostamente já está aí. Eu recusei-me a ver qualquer tipo de coisa relacionado com a série até ao ver o primeiro episódio. Bolas. Foste forte. Foste forte. É Bem, difícil. Eu quando começou o The Last of Us 2, por exemplo, eu Sim. bloqueei os meus browsers em tudo o que dizia The Last of Us, Joel, Ellie, tudo que tivesse clickers, tudo que tivesse o meu... Aliás, já acho que até foi o Guilherme que me deu um add-on. Foi eu que dei o add-on. Ficava assim, para o Chrome, não era? Era yeah, quando tu abrias o browser, eu ficava assim com uma grande mancha vermelha por cima. era. Tipo, não conseguias ler. Porque eu não curto... É isso, por exemplo, jogar demos. Eu não jogo demos de jogos que eu vou comprar. Eu já sei que vou comprar o jogo, eu decido que vou comprar o jogo antes da demo. E digo, vou comprar e não jogo demos. Tipo, o Forza que teve agora disponível, eu não joguei. E vou comprá-lo. Muito bem. Já agora permitem-me só terminar esta parte da conversa, dizer que partilhar a minha opinião sobre o episódio. Eu, se tivesse que resumir a minha opinião, basicamente direi que o início do episódio e o fim, foram sublimes. A forma como eles introduziram a série com aquele talk show, foi muito bem pensado, porque contextualiza tudo, faz o exposition todo certo. Yeah. E é assustador porque há demasiadas semelhanças com a nossa realidade. E eu para mim, há bocado o Marco estava a dizer a questão da violência, não há tanta violência física, mas eu acho que esta série vai ser muito forte, eu acho que eles vão compensar isso em termos psicológicos. Yeah. Porque Já o jogo tem as duas partes, não é? também tem as duas partes, certo, é verdade. Mas e o final deste episódio, quando o Joel tem aqueles flashbacks e depois quando acontecem os flashbacks, acontece aquilo que acontece no final do episódio. Sabes quem é que eu gostava de ouvir uma opinião? Que eu ainda não encontrei ninguém. Alguém que tenha visto a série, tenha visto o episódio e que não tenha jogado o jogo, nem sabe, tipo, uma pessoa que não joga, estás a ver? Tipo, não tenha mesmo ligação nenhuma ao The Last of Us. Eu acho que eu queria saber qual é o impacto que essa pessoa está a ter com esta série, estás a ver? Tipo, com este episódio. Curiosamente a minha namorada gostou, mas por acaso ela conhece o início do jogo, porque já me viu a jogar, portanto não Pois. sei se... Porque ela até me perguntava, mas isto acontece, não me lembro disto. Olha, aí eu sei que era difícil, olha, agora que falas uma coisa, eu sei que era difícil fazer melhor. Ficou perto, mas para mim ficou inferior ao jogo a parte da Sarah a morrer. Uhum. Parece que foi um bocado rushed. Tive essa sensação. Ficou, não foi? Tipo, tiveste ali um build-up grande, aliás, da história dela e depois foi um bocado rápido. Há uma coisa que eu acho que o jogo faz bué da bem feita e que senti falta na série, que é os partes de silêncio. Por exemplo, nessa cena do jogo, aquilo está a acontecer, de repente, aquilo parece que é cortado até. Isto é propositado. Depois fica tipo bué preto e aparece, não sei quantos anos depois. 20. Aqui não houve esse corte, estás a ver? Tipo, para tu ficares... Uau, o que é isto? Como é que isto começa assim? É tipo... Sim, eu concordo e não concordo, porque eu acho que... Sim, porque eu acho que a forma como o Joel fica... tem aquele PTSD por causa dessa situação, eu acho que compensa essa pressa que vocês falam, porque eu também senti um pouco isso. Mas depois, quando vi o final do episódio, pensei, ok, como a forma como eles transmitiram a sensação de PTSD, de transtorno
Pós-traumático. PTSD, agora está-me a falhar. Pós-traumático. Pós-traumático, exatamente, obrigado. E a forma como acaba o episódio com uma certa música é completamente arrepiante. Eu fiquei mesmo... porque bate tudo certo e é muito foreshadowing e serve mesmo como uma premonição sobre o que poderá vir aí para as pessoas. As coisas, eu também, outra coisa que eu gostei da atenção que eles tiveram foi, houve cenas que eles alteraram e houve conversas, principalmente entre o Joel e a Ellie, que apesar de não estarem a ser feitas no mesmo sítio, foram feitas noutro sítio, mas que fazia todo sentido que podiam ter sido ali. Principalmente notas mais isso quando são aquelas conversas que ela tem durante gameplay. Estás a ver? Por exemplo, o Joel pergunta-lhe tipo, e tu és o quê? Filha de um gajo importante? Assim uma coisa? E ela diz, sim, é assim algo do género. Esta é uma conversa que ela tem quando a Marlene a entrega ao Joel, o Joel arranca sozinho com ela e diz, olha, não sei o quê, tu és só mercadoria, vou-te levar, não sei o que mais. E ela diz, e depois ele diz, mas tu és o quê? Filha de alguém importante? Sim. E eles puseram isto já dentro da casa, que no jogo é um pouco depois, estás a ver? Mas que era importante porque eles vão ter de construir estou-me a lixar para ti, és a coisa mais importante da minha vida, estás a ver? Tipo, este que é para mim a coisa mais importante da dinâmica entre os dois. Estás a ver? Certo. Bom, acho que já... Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa eu por acaso sobre o primeiro episódio. Eu por acaso queria duas Força. coisas aqui. Força. Vou tentar ser rápido. Uma parte que o Marco referiu, a parte da violência, não ter sido muito excessiva, nem se calhar tão gráfica como esperávamos. Eu acho que isso tem mais a ver, pelo que me pareceu, isto é só intuição, não teve tanto a ver com não quererem causar esse impacto, ou não quererem mostrar as coisas dessa forma ao público logo no primeiro episódio. Pareceu-me que talvez seja uma consequência de um orçamento que não foi assim tão grande na produção. Isto porquê? Porque nas duas cenas mais impactantes, lá está, a da Sarah e a do final do episódio, eu claramente consegui perceber que aquilo era num estúdio. A segunda cena, então, quando tu vês lá está o polícia que está a tratar da sua bexiga, aquilo claramente vê-se que é num estúdio de televisão. Não me conseguem tirar da ideia, ou seja, se calhar eu estava a analisar demasiado a produção, porque em termos de história, tirando uma situação ou outra, a história vai ser similar à do videojogo, então estive muito mais atento se calhar ao detalhe na produção. E eu, na minha opinião, é uma consideração minha, a falta de violência ou de cenas mais gráficas podem ter a ver com a produção. Outra parte também a ver com a produção é que, apesar de eu ter gostado, por exemplo, do Cordyceps que eles mostraram lá dentro da cave, o resto ficou-me aqui um pouco a saber a pouco, porque a verdade é que o Walking Dead já começou há mais de 10 anos, ou 15, ou o que seja, e os zombies do Walking Dead tinham muito mais... para mim eram muito mais impactantes do que é agora. Calma. Sim. Tens de ver, e eu espero que eles façam isso que não com o fizeram tempo no jogo. da infecção, Exatamente, eu isto sei. tinha acabado de Eu começar, sei, não é? eu sei. Tipo, Mas estou a falar, lá está. Mas, por exemplo, a velhota que aparece dentro da casa, nós só percebemos que ela está um bocadinho diferente porque ela não conseguia andar e depois estava ali, digamos, de cócaras e a correr por todo lado. a cena é mesmo essa, porque é assim, podes ter razão ou a série vai-nos provar se tens razão ou não, não é? Porque, no meu ponto de vista, e se tu vês a explicação que ele dá inicialmente do lado do Cordyceps, ele entra no teu corpo e vai começar-se a alimentar, e depois mantém-te vivo, certo? Ou seja, nós estamos numa fase em que isso acabou de começar, estás a ver? Nós agora, quando passarmos 10 anos, todos os infectados, ou a maior parte deles, têm 10 anos, 9 anos, 8 anos, tipo, foram criados durante esta altura. Portanto, eles vão ter muito mais marcas, né? Digo eu. Sim. Se eles estiverem iguais, aí toda a razão. Agora, a ser, eu ainda consigo desculpar, é isso que estou a dizer. Eu consigo desculpar. Pode ser de facto do início, mas se tu te lembrares, pelo menos, lá está. Essa comparação que é aquela mais fácil de se fazer com outra série de zombies muito popular do Walking Dead e fica a dever um pouco. Mas lá está, pode ser de facto a interpretação de ser do início da infecção e como tal, as mutações na pessoa não são assim tão elevadas. Ok, eu poderei considerar isso, mas lá está. Tanto a parte da violência como a parte
dos planos como a parte dos infectados deixou-me um bocadinho a desejar a nível de produção. Pode ter a ver peço desculpa, com o dinheiro que tinham para a produção. Poderia ser inferior ao que havia, por exemplo, para House of the Dragon. Comparando com uma série de grande produção ultimamente, senti isso um pouco em falta. O outro ponto que eu queria aqui falar, e que eu achei muito interessante, principalmente para quem como nós já jogou e conhece a história de Core Salteado, não só os easter eggs que inseriram, mas principalmente as diferenças que inseriram. Lá está. A questão da infecção, atualmente já existe uma teoria de como é que a infecção se processou, se será diferente do jogo, nomeadamente por não ser o Spore e por aí fora. Achei que, apesar de seguir a história do jogo, a linha narrativa dos videojogos, a verdade é que introduziu situações diferentes o suficiente para nós ficarmos, eu conheço de cor, mas isto não sei, olha que engraçado. Boa interpretação que eles estão a fazer do universo e estão a tentar reimaginar a história do videojogo à sua maneira, não ofendendo a história original. E acho que isso foi muito interessante e pelo menos manteve-me a mim muito interessado em tentar perceber o que é que estava diferente e porquê que estava diferente. Eu acho que a série vai servir como um complemento de quem já jogou o videojogo. Sim. Eu sei que eles vão introduzir coisas de certeza na história, explicar coisas que nós não tivemos acesso nem no jogo, nem no DLC. Porque senão, como é que eles vão prender o telespectador que já viu o jogo e que não é assim tão fanático disto, não é? Tipo, tem de haver qualquer coisa que adicione. Sim, é isso. Sim, e repara que até o próprio primeiro episódio já fez algumas referências, por exemplo, ao Left Behind. Não sei se a parte do Left Behind será introduzida também já na primeira temporada ou não, mas... deve ser. Sim. Tem de ser. Porque senão não fazia sentido, estás a ver, tipo... Porque eles têm de dar o enquadramento da Ellie como personagem. Sim. E isso é feito quase tudo do Left Behind. E eu acho que vão acrescentar ainda mais. Muito. Imagina só aqui as coisas. Eles podem literalmente ir buscar a história da mãe da Ellie. Sim. Que está marcada nos BDs, estás a ver? E que também foi referenciada neste primeiro episódio, não é? Fizeram a referência dela da minha mãe, não? Lá está. Sim, mas há umas teorias que a atriz que deu a voz à Ellie a atriz que deu a voz à Ellie no videojogo é a mãe dela. É a mãe dela na série. Ashley, mas isto são teorias. Ashley Williams, é Ashley, sim, exatamente, é Ashley. Portanto, vamos ver. Agora, esta parte do podcast ou vai envelhecer muito bem ou envelhecer muito mal. Pronto. Só o tempo dirá. Mas era é assim, eu sei que eles vão entrar, eu sei que eles entram na série. Tanto ela como o Troy Baker, sim. Mas eu não sei se vai ser, porque eles são atores, os dois. Exatamente. Se vai ser, por exemplo, como fizeram no Uncharted, que puseram lá um easter egg da voz do Nathan Drake, assim a meio, e são breves segundos, estás a ver? Tipo, sim, eu se tivesse que apostar, eu acho que não. Eu acho que eles vão ter um papel maior. Eu acho que sim. Muito bem, já foi aqui então explicado, já foram partilhadas as nossas opiniões sobre o primeiro episódio e quero-vos agora perguntar porque é que acham que The Last of Us, como franquia e sendo vocês super fãs deste videojogo, destes dois jogos, aliás, 3, porque é que acham que The Last of Us tem esta popularidade toda? Porque é que vocês acham que acontece isto? Lá está, eu acho que tu ias falar também da declaração com o realizador da série, agora está-me a faltar o nome. Sim, o Craig Mazin. Craig Mazin fez, até podes referenciá-la agora. Só para contextualizar, ele é um co-criador da série e produtor da série da HBO. E ele, numa entrevista à Empire, ele afirmou que The Last of Us, o videojogo, é a melhor, abrir aspas, a melhor história contada nos videojogos, fechar aspas. Pronto, comentando isso. E, portanto, esta afirmação até tem gerado alguns memes na internet, principalmente no Twitter, que têm usado muito esta frase para fazer um pouco de brincadeira, digamos assim, e portanto também queria saber a vossa opinião sobre esta afirmação. Sim, lá está. Eu ia pegar-te mais nessa afirmação para te responder à tua primeira pergunta.
The Last of Us tem de facto esse impacto e o sucesso, tanto nos videojogos como agora vai ter, certamente, no mundo das séries, porque é de facto uma excelente história. E quando uma história é boa, a verdade é que interessa, obviamente, qual é que é a implementação, qual é a forma como a entregas, mas a história em si é muito boa. E não é só aquela questão, é mais uma história de zombies, é mais um filme, é mais um jogo de zombies. Não é esse o caso. É uma história que tem impacto. É simples, atenção, também não é nada que já não se tenha visto, mas em teoria, não é? Um pai, filha, a relação depois após apocalipse e por aí fora. E é uma história com que tanto eu como vocês em casa conseguem também relacionar-se bastante. E a tal dinâmica que o Marco estava a falar há pouco entre a Ellie e o Joel, acho que é a parte mais interessante, e de ver como é que duas personagens, pá, conseguimos ver no primeiro episódio, não são amigos, são duas personagens que inicialmente o Joel até lhe aponta uma arma e no final isto tudo irá ser alterado. E então tem muito a ver com o crescimento de um ser humano, com o crescimento que temos perante outras pessoas e a nossa vivência. Isso foi uma das coisas que eu gostei bastante na série. Eles alteraram a maneira como o Joel encontrava a Ellie, mas eu acho que ainda acrescentaram uma coisa que na série não tínhamos. No jogo não tínhamos. Que é a agressividade do Joel perante a Ellie. Tipo... Sim. Na série não temos isso. No jogo não temos isso. E há outra coisa aqui que eu também achei engraçado. E se calhar isto é um bocado, sei lá, gajo viciado no jogo, mas eles adicionaram coisas neste episódio que já fazem ligações ao 2. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a Sarah e ele faz anos, né? Assim começa o The Last of Us, o jogo, né? E eles veem um filme, depois a Sarah até adormece no ombro dele, não sei o quê. E o filme que eles escolhem para ver, que é o Curtis and Viper 2, é um filme que não existe. E é mencionado no 2, quando a Dina e a Ellie estão a caminhar para fazer a ronda delas inicial. Ela diz, o que é que costumamos fazer com ele? Não sei o que, dizer que costumamos ver filmes, por exemplo, o Curtis and Viper 2, um filme da ação, não sei o que. Pronto, e eles foram buscar esse easter egg, tipo, e meteram-nos já na série, estás a ver? Tipo, para nós conseguirmos, o que dá a entender que claramente isto vai haver vai caminhar até ao 2. Em relação àquilo que estavas a falar da história, eu tenho de acrescentar uma coisa ao que o Guilherme estava aqui a dizer, que é a história. Ele diz que é a melhor adaptação, é a melhor história contada nos videojogos, sim. Isso eu não concordo. Eu sou fanático. Eu também não concordo. Eu há bocado peguei na frase para responder, para dizer que é uma história excelente, mas também não concordo com a afirmação. Podes seguir, Marco. Eu acho que não é a melhor história contada no videojogo, ou seja, não é a melhor história em algum videojogo, é a história provavelmente mais bem contada num videojogo. Isto é um bocado esquisito. Ou seja, não é a melhor história de sempre, mas a maneira como eles a contam está tão bem feito que faz com que a história cresça muito mais do que na realidade. Sim, para dar um exemplo concreto disso que estás a dizer para quem nos está a ouvir, por exemplo, Final Fantasy VII tem uma história, o original tem uma história brutal. Só que a implementação em 97, estou-me a lembrar agora em que ano é que foi, mas pronto. 97, exatamente. Em 97, com os recursos da PlayStation 1, a história não foi contada se calhar da melhor forma, não é? Não tínhamos voice setting decente, a tradução era horrível, ou seja, tradução, porque era feito do japonês para o inglês, para o mercado ocidental, tinha alguns problemas. Portanto, aquilo que o The Last of Us é que é de facto um produto e uma história muito bem contada de início ao final. A história é excelente, e aquilo que eu estava a dizer, uma história excelente, quando não é muito bem contada, continua a ser uma muito boa história. Mas tendo o invólucro todo que os videojogos têm, é de facto, não é a melhor história, e concordo isso, mas é se calhar, como o Marco disse, que é melhor transportada nos videojogos. Para mim, a junção de 3 pessoas fulcrais que fazem o The Last of Us o que é o Drunkman, que é uma mente brilhante por trás disto tudo. É Ashley e o Troy Baker. O voice acting que eles fazem neste jogo, é o que leva para mim. Tipo, porque este jogo, se tivesse um mau voice acting, tu não conseguias criar a ligação entre os personagens como tu querias durante o jogo. E isso faz tudo, man. A voz da Ellie, e por isso é que eu estava a falar que a voz tipo da Bella Ramsey.
da Bella estava mesmo on point, que é muito importante, tipo, para a história, por causa exatamente desta ligação que ela tem a falar. É suave, mas ao mesmo tempo ela é bué asneirente, é bué agressiva, é uma pessoa que não está para... Pode ser bullshit, estás a ver? Tipo, Sim. não... Tipo, nota-se isso e isso está muito bem feito. Por isso é que eu gostei bastante da Bella. Epá, agora o jogo, associado à história, como ela é contada, o jogo em si, o gameplay, todas as nuances que tu vais encontrando durante o jogo, porque o jogo, tipo, tecnicamente é muito bem feito, estás a ver? O primeiro é muito bem feito. Tu nunca ficas descansado, estás a ver? Tipo, nunca estás ali, estou aqui na boa a jogar The Last of Us. Não, tu já sabes que vai acontecer alguma coisa, ou Ficas tens os super, vários infectados, ficas super envolvido. Eu notei bem isso quando joguei. som dos clickers, só esses pormenores, man, tu, oi, está aqui um clicker, ai, já estou lixado, estás a ver? Tipo, a tua maneira de jogar o jogo muda por completo só pelo ambiente que está à tua volta. Pá, e se formos ainda mais à frente, o que eles fizeram do The Last of Us 2, é incrível, porque eles arriscaram como caraças, não quiseram fazer mais do mesmo, e todos os sentimentos que tu não tiveste no primeiro, eles mandam-te na tromba no segundo. E foi um risco, porque lá está, como se viu a reação pela internet fora, muita gente não gostou, Exatamente. seja pela se calhar não vou entrar por aí que ainda vai ser mais spoiler, mas pela ligação que fizeram entre as personagens do novo jogo, entre as personagens do antigo, e então foi um risco tremendo. E a verdade é que eles arriscaram e correu bem, porque é de facto um jogo brilhante. E é isso, novamente, eu não acho que seja a melhor história. Eu se calhar se tivesse escolher... para já eu não gosto muito de dizer algo que é melhor, que é tipo o melhor de sempre. É sempre muito difícil, porque... É assim, eu também não, mas o The Last of Us é. Lá está, eu tenho alguma dificuldade às vezes em fazer isso. Fazemos em brincadeira e fazemos em conversas entre amigos e assim informais como estamos aqui. Mas é muito difícil às vezes considerar. Diz. A cena do Last of Us é uma cena sentimental, man. Tipo, Sim, claro. porque eu quando joguei o jogo, eu nunca nenhum jogo, tipo, eu não vou dizer, o The Last of Us foi o jogo que eu mais me diverti a jogar. Não. Sim. Foi o jogo que mais sentimentos me fez sentir, estás a ver, a jogar. Isso sim, isso é que fez... porque... eu digo-te, man, eu sou capaz de me divertir mais a jogar um Super Mario Galaxy, estás a ver, do que a jogar o The Last of Us, estás a ver? Tu e toda a gente, mano. Tipo, por causa do jogo. Tu e toda a gente, com o Super Mario Galaxy é mais fixe. Mas estás a ver o que eu estou a dizer? No entanto, se eu tivesse de escolher apenas um jogo, aquele jogo que marca, que tu dizes, isto mudou. A partir daqui, eu posso dizer, olha, Resident Evil 1. Quando eu joguei Resident Evil 1, a minha vida mudou por completo a nível dos videojogos. Eu comecei com outro tipo de abordagem. Quando saiu o The Last of Us e joguei The Last of Us, foi outro ponto de viragem. Estás a ver? Tipo, na minha vida como gamer. Por isso é que o The Last of Us é tão importante para mim. Eu percebo, mas se calhar, e agora uma pergunta que te faço. Se tu, aquela situação hipotética, se fosses para uma ilha deserta e só pudesses levar um jogo, tu levavas o The Last of Us? Pois, lá está, eu também não. Estou numa ilha deserta e não vou levar algo para deprimir. Levava o eSport. Já agora, deixa-me só dar aqui um pequeno ponto. Isto só estamos a fazer callbacks e a ir para trás. Claro, mas por acaso, sim. agora enquanto falávamos, parece que saiu uma... Também existe... Este é o melhor podcast sobre o The Last of Us, obviamente. O segundo melhor podcast acho que é o oficial. Está lá o Craig Mazin lá envolvido. E parece que ele... Também ouvi. E parece que ele revelou, pelo menos eu agora é que vi, que este primeiro episódio era para ser 2. E por isso é que... Ou seja, o primeiro episódio era suposto ser até à parte dos 20 anos depois. Depois é que seria o segundo episódio, a parte da Ellie. Isso nota-se na ligação. E se calhar isso como o Marco... Da forma como foi editado. Exatamente, como o Marco estava a dizer, depois do que acontece à Sarah, se calhar esperava ali um momento de silêncio. Se calhar eles tinham isso planeado. Eles queriam mesmo que acabasse ali o episódio, para ficares a pensar uma semana, depois começava outro. Mas a HBO e os executivos decidiram juntar tudo, porque para eles não faz sentido a Ellie não aparecer no primeiro episódio. Pois, era o que eu estava a dizer. Por isso é que o segundo episódio parece-me tipo um bocado rush para ela aparecer. Exatamente. Eu senti, mas atenção, eu senti isso porque eu joguei o jogo. Porque se eu não tivesse jogado o jogo, para mim estava perfeito. Estás a ver? É só mais aquilo, tipo, ok, eles têm de ir buscar uma certa cena que mudaram, isso foi uma das coisas que mudaram.
para ele ir ter com Tommy. o outro. Epá, yeah. Sim. Tipo, eu estava a tentar não spoiler. Bah. Então, mas toda a gente sabe que é o Tommy. Não, mas repara, aqui quem não viu a série, não jogou o jogo, também não sabe quem é o Tommy. Estou a falar do Tommy, também pouco interessa. Então, mas se viu o primeiro episódio e sabe. Sim, pois, mas depois está a ver. Tá Não certo, quero tá certo. spoiler. Acho que isto ainda vai ter muita coisa para, São 9 para nos episódios. surpreender. Sim. São 9 episódios. E lá está, Yeah. e são 9. Faltam 8. E são 9 porque o primeiro são 2, porque era para ser 10. Faz sentido, por acaso faz sentido isso. Faz. Mas agora, em si, em jeito de provocação, então, Guilherme, qual é que é a melhor história de um videojogo? Obviamente, e o Marco já falou de uma que eu gosto muito, mas eu diria que é o P6, tem a melhor história. O eSport está em segundo lugar, fortíssimo. Atrás de 5 Star, morangos com açúcar. Não, mas agora a sério. Então, não gostas da história do Alexander Hunter, do FIFA? Epá, não, gostas eu não jogo o modo história do FIFA. Epá, não aprecio. Pronto. Mas falando Sim. mais a sério, não sei qual é que é melhor agora. Tal como o Marco disse, por exemplo, no caso dele, o Resident Evil 1 e o Mass Effect e o 2. The Last of Us marcaram-no. Para mim, se eu tivesse de escolher uma, diria Metal Gear Solid 3. Mas é porque é aquela que me diz mais, lá está. Sim. Se é melhor ou não, cada um tem a sua opinião. Eu acho É melhor que para ti. É melhor para ti. Eu acho que está Eu acho que está dentro do patamar Há jogos dos que melhores. têm histórias brutais, man. E tu falámos já aí do Troy Baker, um jogo do Troy Baker e do Kojima, o Death Stranding, para mim tem uma história Estou a inacreditável. rejogá-lo agora, por acaso. E estou-me a divertir para caraças. A rejogá-lo. A malta que diz, Está melhor, agora dá para jogar mais rápido. Sinto-me, com os 100 FPS. Eu já tive para rejogá-lo, mas aquelas 3 ou 4 horas iniciais estão-me a tirar. Pois, eu passei aquelas muito depressa. Foi um bocado a olhar um bocado para o lado. Mas lá está, só para dar esse pequeno ponto, pá, quem acha que o Death Stranding não é divertido, passem lá as primeiras horas à frente e aquilo é fixe. Aquilo joga-se bem. Mas sim, Death Stranding é um bom exemplo. Os Bioshocks também são bons exemplos. O Infinite, o primeiro. Ou seja, no mundo dos videojogos há muitas boas histórias. O Hades. Sim. Diga um! Eu se tivesse de dizer, eu se tivesse de dizer, iria sempre para o Metal Gear Solid 3 ou para o Metal Gear Solid 2. Mas o 3, é que o 3 é o... Lá está, é como se fosse um 007. É o 007 dos videojogos. Eu diria o Red Dead Redemption 1. Também é muito bom. O 1? Prefiro muito mais ao 2. Já disse isso várias vezes. Também eu. Ok, pensava que ia escolher o 2. A história. Eu prefiro o gameplay do segundo, gosto muito mais da história do primeiro. Eu adorava que fizessem um remake. Isto é triste dizer, é dos poucos jogos que eu gostava mesmo que fizessem um remake com os gráficos do segundo. Estás a ver? Tipo, comprava já. Merecia mesmo. Mas pelo menos tens a versão enhanced na Xbox Series X. Mas não é a mesma coisa. Já não é nada mal. Já não é nada mal. Não, mas... Não, remaster. Tem um remaster proporcionado pela Xbox, pela Microsoft. Sim, mas é só gráfico, não é... Não, e frame rate também. Sim, mas não é para mim o problema do jogo. As animações, tudo. Sim. Mas pronto, já estamos a fugir aqui do... Isto é um podcast, o episódio é sobre Last of Us, mas pronto. Mas, muito bem. Queria-vos então perguntar qual é que é as vossas expectativas sobre os próximos episódios, o que é que esperam, o que é que não esperam que aconteça, quais são as vossas expectativas? Agora dou a palavra ao Marco. Eu acho que um gajo basicamente já sabe praticamente tudo o que vai acontecer de importante, né, da história principal da série. Portanto, o que eu espero é que acrescentem, por exemplo, no jogo, tu vais agora ter com o Billy, né? Eu penso que eles podem, por exemplo, pegar na história do Billy e do Frank, que é contada muito por alto no jogo, e acrescentar, até porque eles já acrescentaram a palavra Frank no primeiro episódio. Portanto, eu acredito que eles vão pegar nesses personagens e talvez dar um enquadramento maior, porque para quem jogou o jogo, o Frank está morto. Ele literalmente só aparece o corpo dele. Se calhar esse enquadramento seria interessante, uma maneira de darem mais conteúdo a quem já jogou o jogo. E a partir de agora, aliás, o próximo episódio vai ser dramático, vai morrer outro personagem, eu acredito. Principal, digamos assim.
Portanto, pá, Por, vai ser muita lágrima para muita gente. por acaso, não sei se isso vai acontecer, ó Marco, porque é um pequeno spoiler, mas se vocês forem ao IMDb da série, já têm lá, não sei se está completo ou não, mas o número de episódios que cada ator vai entrar. Não sei se está completamente fidedigno ou não. Mas isso não, às vezes não quer dizer Ok, nada. Às ok. vezes não quer dizer nada. Pronto, é que... É só para dar este alerta às pessoas. Então pronto, então não é só o que eu digo. Mas também é o que eu estou a dizer, mas olha, também tens, por exemplo, se essa personagem vai estar em mais episódios, poderá também ser para acrescentar a história dela anterior. Sim, pode ser em Estás a ver? flashback, sim, isso pode sempre acontecer. Agora, Portanto, há uma coisa que também é sempre importante nas séries, principalmente atuais, é que tu não podes contar tudo como flashbacks. Quando começas com flashbacks em exagero, é claramente uma bengala narrativa para tentares introduzir coisas que não foram bem planeadas. Portanto, eu não acredito que eles vão ter assim tantos flashbacks já nesta primeira temporada. agora eu gostava de saber se eles vão adicionar alguma coisa mesmo nova. Tipo, imagina, o Frank e o Billy. Ok, nós não sabemos, mas sabemos da existência dessas personagens. Sim. Estás a ver? Tipo, eu não sei se eles vão fugir de algum modo. E lá está, Tipo, o porque- Bill é um ator de peso a interpretar a Bill. E outra, Nick outra Offerman, coisa que tu tens de ver é que sim, o Nick Hoffman é. Não podem pô-lo em meio episódio, né? Tipo, e há outra coisa que eu acho também engraçado epá, quando nós estamos a ver séries, normalmente nós temos a personagem principal, mas depois temos cenas com outros personagens, estás a ver? Se eles também vão, porque no jogo nós jogamos sempre com o Joel e com a Ellie, né? Tipo, se eles também vão fazer isso. Estás a ver? Imagina que agora, tipo, Boa questão. se, Boa questão. se nós vamos ver a construção de Jacksonville, por exemplo, estás a ver? Tipo, essa mas fase. repara, isso já aconteceu um Tipo- bocadinho. Lá está, tu tiveste boa parte do início do episódio a ver o episódio pelos olhos da Sarah, a contar a história da Sarah. Não foi de. Sim, mas também no jogo começas com a Sarah. Sim, A cena é que não é tão tipo, expandida. eu estou a dizer mesmo, tipo, cenas que nós, por exemplo, nós não sabíamos que isso aconteceu. Tipo, mas já, olha, bom exemplo, tipo, mas de outros personagens durante, porque senão a história, eu não sei, está sempre neles, não sei se. Não, mas eu acho que vai acontecer. É por isso que eu estou a dizer o parte da Sarah, como foi expandida, acho que é um bom exemplo daquilo que vai acontecer nos próximos episódios. Porque senão, lá está, é uma série de duas personagens. Embora que lá está, o Pedro Pascal já está habituado a isso. Já andava aí com uma criança, com o Grogo, de um lado para o outro. Ele já sabe como é que as coisas são. Isto vai ser só Daddy Exato. Issues. O Pedro Pascal, o CV dele é só Boa. Daddy Issues. Pronto, muito bem. Como eu vos disse há bocado, o Marco Fresco e o Guilherme Teixeira fazem parte do podcast Já Jogaste. E, portanto, quero-vos perguntar o que é que consiste este podcast, o que é que as pessoas podem esperar deste vosso projeto? O que é que podem esperar? Opá, podem esperar conversas assim, animadas, descomprometidas sobre videojogos. Neste caso, estamos aqui para falar de uma série. Mas estamos aqui no Pé do Pardal a falar de uma série que vem de um videojogo que nos diz muito. E é isso que nós fazemos no Já Jogaste. É falar sobre jogos que nos dizem muito. Não quer dizer que o jogo A ou o jogo B seja melhor que Z ou Y. É só, de facto, jogos que nós, tanto eu como o Marco, é verdade, nós ainda não falámos de nenhum que nós não gostássemos. Portanto, são sempre jogos que gostamos muito. E é num... Se fizerem isso, vai ser um episódio engraçado. Exato. O que acontece é, nós, normalmente, um ou outro gosta mais do jogo. Exatamente. Sim. Estamos aqui numa discussão para qual é que é o Resident Evil que vamos falar no podcast, porque Por exemplo. claramente eu tenho o melhor gosto no 4 e o Marco, pronto, gosta. Não vamos começar por aqui, porque senão... Ui. Lá está. Mas, resumida, lá está. É falar sobre os jogos que nós gostamos muito, que para que o público que não conheça passe a conhecer e se calhar até fique interessado, na nossa opinião, na nossa sugestão, e aqueles que já jogaram gostam sempre de conhecer mais, e também pedimos essa interação com o público. Já fizemos também um direto, foi muito interessante, em que abordámos não só um jogo, mas toda a franquia do God of War, e é sempre engraçado que conseguimos ter essa dinâmica e essa interação com as pessoas que nos ouvem. E, portanto, é este o nosso projeto. Não sei se o Marco tem mais algo a acrescentar. É basicamente isso, é mesmo isso. Nós fazemos-lo uma vez por mês, sai um episódio.
sempre para aí perto de 40 minutos, uma hora, em que nós basicamente falamos de um jogo e discutimos ideias sobre o mesmo. Às vezes temos ideias completamente diferentes, outras vezes concordamos. E acima de tudo é boa disposição. É como se, olha, eu acho que a melhor explicação foi a que o Guilherme uma vez deu, que é, uns amigos juntam-se no café, em vez de estarem no café a falar de jogos, estão a ser gravados. É basicamente isso. Sim. E o primeiro episódio é sobre o Last of Us, portanto, quem estiver Portanto, a ouvir e quiser levar a minha melhor nesse. Sim. E portanto, se quiserem ouvir uma conversa mais aprofundada sobre os jogos, podem ouvir então o primeiro episódio do Já Jogaste. Está disponível no Spotify e no YouTube, versão vídeo e versão só áudio. E se o pessoal quiser vos acompanhar as vossas redes, onde é que podem vos seguir? No Spotify, obviamente, o Já Jogaste, não é? Se procurar Já Jogaste vai aparecer. Podes também ver no YouTube através do canal do MF Gaming, o meu canal, youtube.com/mfgamingpt. E aí estão os podcasts inteiros. Agora, a nível pessoal, sigam-me no TikTok, MF Gaming PT também. É onde eu estou mais presente, por mais incrível que pareça. Também estou no YouTube, como já tinha referido. Sim. E Instagram, MF Gaming PT, quando aquilo voltar. E neste momento não consigo aceder. Mas basicamente é isso. TikTok, MF Gaming PT. Sim, e lá está. E procurem procurem por Já Jogaste nas plataformas de streaming. Sim, tu não falas da CA. Não, agora era a minha parte, calma. Estava só a enquadrar para Já Jogaste. Para mim, não me sigam na rua, só favor, que eu não gosto disso, malta. Não. Já basta os paparazzi. São muitos, pá. Só acho que aqui a ajuda é muito conhecida pelas estrelas que aqui moram. Não, mas podem seguir as minhas. Podem não seguir tanto o meu perfil pessoal, porque eu não tenho o perfil pessoal no Instagram, gf.teixeira. Quem quiser seguir pode seguir. Apenas não publico é muita coisa, por isso estou a ser muito honesto. No Twitter é gfteixeira27, aí sim já comunico um pouco mais, mas não sou tão forte nisso. Sim, sou mais na parte relacionada com o meu site, com o meu projeto, o meu órgão de comunicação, como eu gosto de dizer, o CA Notícias, onde poderão consultar todas as informações relacionadas com videojogos, entretenimento, tecnologia, desporto e pronto. E os artigos opinativos que eu ainda vou fazendo e vou escrevendo, lá está, deixando por escrito, é lá que poderão consultar e assim terão, se seguirem as redes sociais, terão sempre a primeira notícia, o que eu escrevo por lá. Muito bem. Portanto, sim. Já agora fala do nosso outro projeto em conjunto, o Retro Gamer. Esse projeto. Sim. Eu sou mais um convidado, de vez em quando apareço lá. Sim. Também podem acompanhar Sim. o Marco e o Guilherme do programa Retro Gamers, que está disponível na plataforma Advanced da SIC. Exatamente. Já está na 3ª temporada, em Põe no Gás. Portanto, tem lá muito conteúdo interessante para vocês acompanharem. Está disponível no YouTube, na plataforma Advanced. Na plataforma SIC Advanced, na SIC Radical. Radical, de 15 em 15 dias, à sexta-feira ao meio-dia. Exatamente. E é isso. Pessoal, muito obrigado por terem estado presentes aqui no Piado do Pardal. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito. E tchau, pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem. Tchau, abraço. Mais uma vez, obrigado Marco e Guilherme. Todos os links referenciados durante o episódio estão na descrição deste podcast. Agora quero saber a vossa opinião. São fãs desta franquia? O que é que têm a dizer sobre o primeiro episódio? Acham mesmo que The Last of Us é a melhor história contada nos videojogos? Escrevam-me tudo na caixa de comentários, caso esteja a ouvir no YouTube. Mandem mensagem para o meu Instagram, @piado_do_pardal, ou então mandem-me um tweet, @piadopardal, tudo junto. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou noutra plataforma de streaming da vossa eleição. E já agora, podem avaliar-me no Spotify ou no Apple Podcasts. Por isso, não esqueçam de dar estrelas ao meu podcast. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8bits. Visitem o site 8bits.pt e a plataforma de streaming 8bits.1 para acederem a outros conteúdos exclusivos. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.